Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe sua vida demais e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós. Deus vai te abençoar grandemente. Olha o que diz aqui em Atos 19. Vamos ler do 11 em diante. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados.